Estudo de número 7, 2 Timóteo, capítulo 1. Reaviva o dom que há em ti. Texto áureo. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Verdade prática. O Evangelho é um depósito inesgotável de fé que Deus nos confiou para transmitir a nossos filhos e netos. Introdução. A segunda epístola a Timóteo é considerada a carta mais pessoal e emotiva de Paulo. Escrita por volta do ano 67 d.C., durante a segunda prisão em Roma, revela o apóstolo em seus últimos dias de vida, aguardando a execução sob o imperador Nero. Mais do que uma carta de instrução, 2 Timóteo é uma carta de despedida, de transmissão de legado espiritual e de renovação do compromisso com o Evangelho. Seu tom pessoal é carregado de afeto, coragem e esperança eterna. É o legado de um obreiro aprovado que encoraja seu filho na fé, Timóteo, a permanecer firme, mesmo em tempos difíceis. Primeiro ponto: fé que habita em ti. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Paulo relembra com carinho a origem da fé e trajetória espiritual de Timóteo. O apóstolo sabia que, em tempos de incerteza e perseguição, a lembrança da graça recebida e do exemplo herdado é fonte de encorajamento. Item de número 1. Ao amado filho Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo inicia sua carta com um tom de profunda afeição, meu amado filho. Essa expressão carrega não apenas carinho, mas reconhecimento do valor espiritual de Timóteo. A saudação graça, misericórdia e paz revela o que Paulo mais desejava que o jovem pastor experimentasse: a graça que salva, a misericórdia que sustenta e a paz que guarda o coração em meio à perseguição. A tríade mostra o equilíbrio entre o favor imerecido de Deus, o cuidado contínuo e a tranquilidade espiritual. O apóstolo, em vez de lamentar suas condições na prisão, volta-se para fortalecer o ânimo do seu filho na fé. Isso nos ensina que, mesmo diante das pressões do fim da vida, o líder maduro se preocupa em transmitir o legado da fé. A paternidade espiritual de Paulo revela como a liderança cristã deve ser nutrida, com verdade e afeto, formando discípulos firmes na doutrina e no caráter. Item de número 2. Oração e saudade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 4. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. É importante destacar o exemplo do apóstolo como intercessor. Ele serve com consciência pura, ou seja, em fidelidade à herança da fé, transmitida desde seus antepassados. Sua vida de serviço e oração revela que o ministério não é apenas ação externa,
mas em entrega interna e contínua diante de Deus. Líderes espirituais que intercedem por seus liderados perpetuam o modelo apostólico. Essa relação de afeto e oração entre mentor e discípulo é um fundamento sólido para o crescimento da igreja. Mesmo aprisionado, Paulo revela que sua memória estava voltada àqueles que havia cuidado. Ele lembra-se de Timóteo nas orações, noite e dia. Trata-se de uma prática constante, não casual. Paulo orava com gratidão, mesmo em meio ao sofrimento, por aquele a quem havia discipulado. A lembrança das lágrimas de Timóteo nos remete à sua sensibilidade. A saudade é demonstrada no desejo de Paulo em vê-lo e mostra o valor da comunhão entre irmãos, que resulta sempre em alegria transbordante. Item de número 3. A mesma fé de Lóide e Eunice. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. A fé de Timóteo é descrita como sem fingimento, ou seja, autêntica, sincera, vivida com integridade. Paulo reconhece que essa fé tem raízes profundas com sua avó Lóide, passou por sua mãe Eunice e agora floresce nele. Isso mostra o valor da fé cultivada no ambiente familiar. A espiritualidade de Timóteo não surgiu por acaso, mas foi o fruto de um lar onde o evangelho era vivido com verdade. Essa menção a 3 gerações de fé também nos lembra que Deus trabalha na história das famílias. A avó Lóide e a mãe Eunice não sabiam que estavam formando um pastor e missionário que se tornaria discípulo de Paulo, mas sua fidelidade no cotidiano gerou frutos eternos. O ensino e o exemplo dentro de casa continuam sendo instrumentos poderosos de Deus para levantar obreiros. A igreja que valoriza a formação espiritual no lar está cooperando com o plano divino de levantar novas gerações para o ministério. Vale lembrar que seu pai era grego, ou seja, gentil de nascimento, e não é mencionado como crente. Atos capítulo 16, versículo 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Segundo ponto, reaviva o dom que há em ti. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 11. Timóteo enfrentava desafios espirituais, emocionais e ministeriais. Paulo, com ternura e autoridade, o exorta a reacender o fogo interior do dom e chamado de Deus. Item de número 1. O dom e chamado de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. A palavra reavives traduz a ideia de manter aceso o fogo que já foi acendido. Paulo não afirma que o dom foi perdido, mas que Timóteo precisava renová-lo com diligência espiritual. O dom aqui pode abranger tanto a capacidade ministerial quanto os dons espirituais no sentido mais amplo, conferidos a ele quando foi separado para o ministério.
O apóstolo recorda o momento da imposição de mãos como um marco visível da vocação. Esse dom precisava ser cultivado com fé, obediência e prática constante. A responsabilidade humana coopera com a graça divina. Os recursos do céu são liberados. Nós precisamos apenas mantê-los ativos e operantes. Hoje, muitos dons permanecem adormecidos por causa da negligência. Item de número 2. Espírito de poder e moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo afirma de forma categórica que a covardia não procede de Deus. O temor paralisante que enfraquece a fé e impede o testemunho não é fruto da ação do Espírito Santo. Em contraste, Deus concede ao crente um espírito de poder, isto é, capacidade espiritual para enfrentar desafios, resistir à oposição e permanecer firme na vocação recebida. Esse poder não é arrogância nem força humana, mas capacitação divina para cumprir a vontade de Deus com coragem. Além do poder, o Espírito produz amor, que orienta as motivações e preserva o coração do orgulho e da dureza. Esse amor sustenta o ministério mesmo em meio às pressões. Paulo acrescenta ainda a moderação ou domínio próprio, que garante equilíbrio emocional, espiritual e moral. Assim, poder, amor e moderação formam um conjunto inseparável, mostrando que a verdadeira coragem cristã é firme, amorosa e controlada pelo Espírito de Deus. Item de número 3. Participa do sofrimento pelo Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo é exortado a não se envergonhar do testemunho de Cristo nem de Paulo, preso por causa do Evangelho. A vergonha era um risco real numa cultura onde a prisão era vista como um fracasso. Contudo, participar dos sofrimentos é parte do chamado. Paulo não suaviza a realidade, mas a reveste de honra. Sofrer por Cristo é privilégio. Ele convida Timóteo a enfrentar o desafio confiando no poder de Deus. Paulo apresenta o Evangelho como razão de sua disposição para sofrer. É o poder de Deus que salva, chama e sustenta. Ele ressalta que o chamado é gracioso, anterior ao tempo e revelado plenamente em Cristo. A obra de Jesus destrói a morte e ilumina o caminho da vida e da imortalidade. Essa visão gloriosa motiva a fidelidade mesmo em meio à dor. A força para suportar vem da graça e da perspectiva eterna. A missão de pregar exige coragem, e essa coragem vem do próprio Deus. Terceiro ponto. Guarda o bom depósito. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 18. Paulo conclui o capítulo lembrando que o Evangelho é um tesouro confiado tanto a ele quanto a Timóteo.
Esse depósito deve ser guardado com zelo. O apóstolo também destaca o contraste entre o abandono de muitos e a lealdade de poucos, como Onesíforo, incentivando Timóteo à fidelidade e à coragem. Item de número 1. Depósito de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo reconhece que sofre por causa do Evangelho, mas afirma com convicção que não se envergonha. A razão dessa segurança está na declaração pessoal: sei em quem tenho crido. Sua fé não é abstrata nem baseada em doutrinas apenas, mas é uma pessoa viva e fiel. Essa certeza produz confiança absoluta de que Deus é poderoso para guardar aquilo que lhe foi confiado. O sofrimento não abala Paulo porque sua fé está firmada no caráter de Deus, não nas circunstâncias. O depósito pode ser entendido como sua vida, sua missão e tudo o que recebeu de Deus. Paulo entrega esse depósito ao cuidado do Senhor, certo de que Ele o preservará até aquele dia, referência ao juízo final e à plena consumação da salvação. Essa perspectiva eterna sustenta o apóstolo diante da morte iminente. Sua fé madura descansa na fidelidade divina e se torna um exemplo para todo cristão que enfrenta perdas, perseguições ou incertezas, lembrando-nos de que Deus guarda fielmente aquilo que lhe foi confiado. Item de número 2. Depósito de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo orienta Timóteo a preservar o padrão das sãs palavras, a doutrina correta, conforme foi ensinada por ele. Isso deveria ser feito com fé e amor, fé que confia no conteúdo revelado e amor que aplica essa verdade com graça. Guardar o bom depósito significa viver e proteger a integridade da mensagem do Evangelho. Essa tarefa não pode ser cumprida apenas por esforço humano. O Espírito é quem fortalece, orienta e preserva a verdade em nós. Paulo exorta Timóteo a ser fiel e cheio do Espírito Santo. Essa combinação de verdade e amor, doutrina e dependência espiritual é o que sustenta um ministério frutífero e duradouro. Item de número 3. Depósito de Onesíforo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15 a 18. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Em contraste com os que abandonaram Paulo, Onesíforo é lembrado como exemplo de lealdade e serviço. Enquanto alguns, como Fígelo e Hermógenes, se afastaram,
Onesífero procurou ativamente por Paulo, encorajou-o e serviu com dedicação. Seu nome aparece como símbolo de fidelidade silenciosa, mas marcante naquele momento difícil do apóstolo. Paulo não se esquece dos que o ajudaram. Ele ora para que Onesífero encontre misericórdia. Naquele dia, referência ao dia do Senhor, quando cada um receberá recompensa por suas obras. A menção a Onesífero nos lembra de que Deus valoriza cada ato de fidelidade e amor, mesmo que os homens não vejam. Timóteo é, assim, encorajado a não seguir o caminho do abandono, mas da firmeza como seu irmão Onesífero. Aplicação pessoal. Reavive o dom que Deus deu a você e compartilhe a fé com coragem, começando por sua família, para que o Evangelho siga frutificando através da sua vida.